6 horas e 53 minutos, de volta com o Manhã no Ar, nesta manhã de sexta-feira. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Micaele Cevalli e com a Adeilson Albuquerque, que estão ao vivo por lá. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente tem novidades sobre a lei do farol baixo, né? A gente sabe que tem que usar à noite, mas durante o dia estava suspensa essa legislação para as rodovias. Voltou, agora tem que usar de novo? Já está valendo desde as primeiras horas do dia de hoje. Olha, a decisão foi do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e atende aí 13 estados, além do Distrito Federal. A multa é de R$ 83,15. Essa determinação começou a valer no dia 8 de julho. Mas aí, logo em seguida, né, reclamação dos motoristas e até mesmo órgãos que entraram na justiça pedindo, como por exemplo, olha, a Associação Nacional de Proprietários de Veículos Automotores acabou suspendendo aí a determinação da justiça, a determinação da lei, né? Aqui em Manaus a gente teve também muitas reclamações dos motoristas, porque logo no início valia também para, por exemplo, a Torquato, né, ali dentro da cidade, e aí foi suspenso. A determinação agora é a seguinte: já está valendo, tem que ligar o farol sim nas rodovias aqui em Manaus a partir aí da limitação aí da saída da cidade, né, das barreiras. Inclusive, este é o questionamento, Adriane, de alguns ouvintes nossos, agora há pouco aconteceu, eles mandaram para a gente mensagem, né, questionando se realmente dentro aqui da cidade, no perímetro urbano, essa lei iria vigorar. Não, só a partir da barreira, então. A M010, a BR-174 já está valendo a partir da barreira. Então, o condutor tem que estar atento, porque senão vai levar essa multa de R$ 83,15 a partir de hoje. Tem uma exceção aí, né, no caso do perímetro urbano, que é ali no posto da Ceasa. Quando você chega ali da base da Polícia Federal em diante, é uma rodovia federal. Então tem que ligar o farol. Passou ali da Bola da Suframa, entrou no sentido do Porto da Ceasa, você já usa o farol baixo, porque é uma rodovia federal, então não houve suspensão. Já na Torquato Tapajós e também na Avenida do Turismo, que é uma AM, ali está suspenso, então você só coloca na saída de Manaus nas AMs. Quando sai ali da Barqueira, na Torquato, e quando a partir da Ponte Rio Negro. Aí dentro da cidade não precisa usar, com exceção ali da área do Porto da Ceasa. E essa determinação já está agora definitiva, passa a valer a partir de hoje. Exatamente. Inclusive, o Código de Trânsito Brasileiro, ele descreve rodovias como vias pavimentadas em trechos rurais, ou seja, fora de áreas urbanas, reforçando e até ilustrando isso que você acabou de citar, que dentro da capital do Amazonas, a lei não vai vigorar, só a partir ali da barreira, para a gente ressaltar um ponto de saída da nossa cidade. Quando a gente fala farol baixo, às vezes as pessoas se confundem, né, com aquele farolete, né? Aquela primeira luz quando você entra no carro. Na verdade, não é. Tem que ser a luz que você usa à noite. Só o alerta para não se confundir e depois ter problemas. Agora, mudando de assunto, o Exército vai reforçar os cuidados com a entrada de venezuelanos. É verdade, olha, a gente sabe que o nosso país vizinho aí, a Venezuela, né, está passando por uma crise muito grande, que lá está faltando até comida, ou seja, até aqueles, né, materiais básicos de limpeza, de tudo, principalmente no que diz aí respeito à saúde, emprego, aí tudo vai se transformando numa bola de neve, né? E aí, com essa crise no país vizinho, a gente sabe que muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil. Aqui mesmo em Manaus, a gente já fez reportagem aí ao longo da nossa programação, mostrando que eles estão aqui, que estão em busca aí de emprego, né? Muitos profissionais mudaram para cá. E você imagina, Adriane, em Roraima, né? Em Boa Vista, a capital, uma capital que é pequena e recebendo muita gente aí, muitos venezuelanos. Existe uma preocupação do Exército em aumentar aí a fiscalização na barreira para ver se consegue aí limitar a entrada dos venezuelanos. Lá na cidade de Boa Vista, andando pelas ruas, a gente já pode ver que tem muitos nos sinais, tem pedinte, tem muitos que não conseguem aí vaga de emprego, até mesmo porque Boa Vista é uma cidade pequena, não tem mercado para todo mundo assim. A preocupação aí do Exército em solicitar do governo do estado de Roraima que determine, né, que regularize ou que regulamente, né, essa situação, ou seja, que crie mecanismos para limitar a entrada dessas pessoas, porque ali eles podem entrar livremente e ficar dentro da cidade, né,
circulando pelas ruas, e isso, de acordo com o Exército, tem ocasionado principalmente no aumento da marginalidade, porque eles não conseguem emprego e alguns acabam indo pelo caminho da marginalidade para conseguir alimento, que lá no país deles eles não estão conseguindo nem a comida do dia a dia, né? O Exército pretende monitorar, já deixou bem claro que quer monitorar essa entrada, né, e saída também lá dos migrantes, porém está esperando agora a contrapartida do governo do estado de Roraima para ver a forma mesmo de como isso vai acontecer na prática, Adriane. A gente sabe que é uma situação delicada, Delicadíssima. né? Mas a gente sabe também que, no caso dessas pessoas, o que o Exército de lá até comentou em nota, é que não podem ser chamados de refugiados, porque, de acordo com a lei, só são refugiados aí os perseguidos politicamente. Então, no caso deles, não se enquadra nessa determinação, e por isso aí o país ou o estado, né, de Roraima, ou o Brasil, não tem por que aí oferecer abrigo para essas pessoas. A gente sabe que é uma situação realmente muito delicada do país vizinho, e principalmente dessas pessoas que vêm para cá tentar conseguir o sustento e às vezes até mandar dinheiro lá para a família deles, que está passando por situação difícil, mas também não pode se complicar toda uma questão da economia aqui do nosso país, né, Adriane? Lá não só falta dinheiro, como falta o que comprar. E durante muito tempo, a fiscalização era feita do lado de lá, porque o brasileiro ia, principalmente o amazonense e os moradores lá do estado de Roraima, iam para lá, compravam por causa da desvalorização do dinheiro e vendiam, inclusive, produtos que eram comprados lá com um preço super abaixo do que se pratica aqui, e faziam um comércio, né? Iam comprar lá fora, e aí era preciso que os policiais de lá fizessem esse controle da saída de brasileiros. E agora a situação se agrava lá na Venezuela, e é o contrário, a fiscalização é para impedir que eles fiquem numa situação também desumana no Brasil, uma vez que não há mercado para atender nem estrutura, já que não há um projeto. A gente viu há algum tempo uma grande quantidade de haitianos chegando aqui no Brasil, aqui em Manaus inclusive, tiveram um suporte aí da Igreja Católica na época que houve um desastre do terremoto, né? É possível que venham mais haitianos também depois desse furacão que passou por lá, e é preciso também que o Brasil se prepare tanto para controlar essa entrada, mas também para dar o suporte para que elas permaneçam, para que elas retornem de uma forma digna. E que eles tenham segurança também, né? Porque eles mesmos ficam numa situação insegura, porque eles ficam à mercê aí de pessoas que podem contratá-los, né? Com um preço muito inferior, eles são quase escravizados, às vezes, quando tem pessoas que, né, têm má índole e acabam se aproveitando deles, da situação deles. Agora, Adriane, vou só fazer uma observação. Eu estive na Venezuela há um tempinho atrás, ali na fronteira, realmente é muito triste. Você entra naqueles supermercados que antes eram lotados de mercadorias, até pela intenção que eles tinham de vender para os brasileiros, e está um vazio. Você encontra aqueles espaços vazios nas prateleiras, falta leite, falta açúcar, falta do que você imaginar de necessidade básica, falta até carne. Nos restaurantes que você vai, eles recebem as pessoas já dizendo, olha, a gente está com uma dificuldade, a gente não tem opção de carne, porque não tem lá no país dele, está faltando comida mesmo. Assim como até a chegada dos haitianos, né, aqui na capital do Amazonas, no início, até que houve ali um abraço, assim como continua sendo e existe esse abraço, só que a demanda foi crescendo e crescendo, e aí a forma de receber esses haitianos acabou não sendo das melhores possíveis, né? Inclusive causou até um tumulto ali na Chapada, onde normalmente se direcionavam para lá. Então, realmente, para que haja uma demanda, tem que ter aí uma pequena ou mínima estrutura para receber, o que não está acontecendo em Roraima. É por isso a preocupação do Exército em fazer o controle ali da fronteira. Micaele, adeus, obrigada pela participação, pelas informações. Ótimo dia para vocês, daqui a pouco a gente conversa mais uma vez. Um ótimo dia também para os ouvintes que estão agora acompanhando a Crítica Notícia e o Manhã no Ar. Até logo, Adriane. Até mais. E agora chegou a hora da gente acompanhar as notícias do trânsito, direto do RC Cop. O Walter Cardoso já está sobrevoando a cidade, a gente conversa ao vivo com ele agora. Olá, Walter, bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí no Manhã no Ar. Olha, o dia muito mais claro hoje na cidade, o dia já começou bem quente por aqui, a gente já está sentindo calor aqui de cima. Imagina para quem já tá desde cedo aí correndo, trabalhando na rua. Temperatura agora de manhã, Adriane, já está em 28 graus. Olha, o dia promete, hein? 28 graus e a previsão que chega até quanto? Tem previsão de chuva? Ontem era 0, não tinha nada. E para essa sexta-feira?
A previsão de chuva hoje é de 20%, já é um começo, né? Já dá para ter uma esperança aí de melhorar esse clima todo que a gente tem enfrentado nos últimos dias. Só para ter uma ideia, a sensação térmica nessa manhã já é de 32 graus, ou seja, sensação mesmo de muito calor. Os raios ultravioletas aqui da cidade já são considerados altos. O pôr do sol aí está previsto para as 5h50 e a temperatura máxima do dia é de 34 graus. Ou seja, vai ser um dia daqueles, Adriane. Mais um, né? No fim de semana que está chegando. Vamos mostrar como está o trânsito agora? Você está sobrevoando que parte da cidade? Nós estamos aqui exatamente no encontro da Zona Norte com a Zona Leste da cidade. Estamos agora mostrando aí nas imagens do repórter cinematográfico Alex Gomes a Avenida Altais Mirim. Ontem a gente mostrava exatamente esse ponto da cidade com bastante problemas ali em um determinado trecho por conta de um acidente de trânsito. Hoje, diferente do dia anterior, dia muito tranquilo, aí quem estiver precisando acessar essa área da cidade vai ter muita tranquilidade. A gente vai fazendo um percurso já aqui justamente para mostrar quem vem e quem vai para a Avenida Itaúba, que é uma das grandes regiões de acesso aqui, uma das grandes vias de acesso à zona leste da cidade. A gente vai mostrando a avenida sem nenhum tipo de retenção, nenhum problema. E a gente aproveita aqui justamente para fazer um alerta, né, para relembrar as pessoas que moram nessa área. Para lembrar que a partir de hoje, ao meio-dia, a Avenida Itaúba vai ter um trecho interditado. Ele é justamente aqui no final da Itaúba, próximo ali já a Rua Topázio. Tá aí, portanto, a gente está aí na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade, onde normalmente acontecem alguns eventos, vai ter festa, e a gente está acompanhando aí essas imagens. Por enquanto, o trânsito muito tranquilo na cidade, o fluxo de veículos é pequeno na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Walter Cardoso. Exatamente, Adriane. É só para informar direitinho, a gente teve um probleminha aqui. O trecho que vai ser interditado, ele é ali bem exatamente entre a Avenida Mirra e a Rua Topázio. Ou seja, quem é bem no final da Itaúba, já aqui para a região da pista da raquete. Ou seja, se você precisar acessar isso a partir de meio-dia até o fim da noite, o ideal é que você vá pelas ruas intermediárias, as ruas de dentro, fazendo um trajeto por dentro do bairro, porque esse trecho vai estar fechado em função aí do Boi Manaus, que vai acontecer nessa área aqui da cidade, na Zona Leste. A gente já consegue mostrar, inclusive, os preparativos. Aqui já tem o trio elétrico que vai ser usado na festa. Então é bom quem já planeja voltar para casa ou ir para sair daqui nesse horário, evitar esse trecho aqui, exatamente entre a Avenida Mirra e a Rua Topázio, na Avenida Itaúba. Ok, Walter, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do trânsito direto da RC Coop em outra parte da cidade. E agora vamos ver o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. A Polícia Federal deflagrou operação para prender pessoas envolvidas no esquema de desvio de recursos federais que iriam para o município de Tefé. Os investigados responderão pela prática dos crimes de associação criminosa, peculato, fraude licitatória e lavagem de capitais. Condutores de ambulâncias e técnicos de enfermagem fizeram manifestação exigindo o pagamento de salários atrasados. Eles são funcionários de empresas investigadas por desvios de verbas da saúde no estado. O jornal A Crítica na TV deu início ontem às entrevistas do segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O primeiro entrevistado foi Marcelo Ramos, do Partido da República. Órgãos de defesa do consumidor prometem intensificar as fiscalizações em postos de combustíveis. Eles querem evitar que os clientes sejam surpreendidos com aumentos inesperados por conta da nova política de preços da Petrobras. E com o Vivo Turbo você tem muita internet, isso mesmo. São 500 mega por semana com o 4G mais rápido do Brasil. E você ainda pode ganhar mais bônus de internet. Assim você não precisa ficar escolhendo onde vai usar a sua internet. Dá para ver muitos vídeos, baixar muitos jogos e usar como quiser. E se você também gosta de falar, as ligações são ilimitadas e grátis para qualquer celular Vivo do Brasil. E o melhor, tudo isso
por apenas R$ 9,99 por semana. Aproveite! Se você já é cliente Vivo Pré, ligue asterisco 9003. Se ainda não é, corra e compra seu chip. E a Universidade do Estado do Amazonas vai começar a aplicar as provas do Sistema de Ingresso Seriado, o SIS, e o vestibular a partir desse sábado. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com a Thea Morel. Olá, Thea. Os candidatos devem ficar atentos ao fechamento dos portões por conta do feriado, aliás, por conta do horário de verão. É isso mesmo, né? Aqui tem essa diferenciação, é preciso que eles se encaixem nisso. Exatamente, Adriane. Aqui em Manaus, por exemplo, pelo horário de Manaus, né, os portões eles vão fechar exatamente às 12 horas e 50 minutos. O ideal é que realmente o candidato chegue no local de prova com pelo menos 1 hora de antecedência, no caso ao meio-dia, porque as provas vão começar impreterivelmente a 1 hora da tarde. Esse horário, eu volto a repetir, é referência do horário aqui de Manaus. Em outros municípios aqui do nosso estado, a gente tem um fuso horário um pouquinho diferente. O candidato pode estar acostumado com esse fuso horário, mas o ideal mesmo é que ele siga o horário aqui da capital do Amazonas. Existe também uma diferenciação, Adriane, em relação aos candidatos que se declararam sabatistas. Sabatistas são aquelas pessoas que guardam o sábado, ou seja, tecnicamente eles não poderiam fazer a prova que vai acontecer no sábado e no domingo, porque durante a tarde eles teriam que guardar o sábado. Para eles, existe uma regra um pouquinho diferente. Eles também têm que chegar no local de prova ao meio-dia e 50, né? 12h50 da tarde no máximo, que é quando fecha o portão. Eles vão ser encaminhados para uma sala em separado, para um local em separado, e eles começam realmente a fazer a prova a partir do pôr do sol. Mas é muito importante que eles saibam que eles têm que chegar no local da prova, que aqui em Manaus, por exemplo, vai ser na Escola Superior de Tecnologia, que fica ali na Darcy Vargas. Eles têm que chegar na mesma hora dos outros candidatos. Eles vão ficar isolados durante a tarde de sábado para começar a fazer a prova apenas depois do pôr do sol. No domingo, a regra é a mesma, a regra continua para todos os candidatos. Tem até uma certa desvantagem, porque esses candidatos que vão fazer a prova durante a noite vão ter que voltar durante a manhã também para continuar essa prova, né? Mas isso aí faz parte realmente da tradição, da religião, da crença de cada um. Aqui em Manaus, aliás, no estado do Amazonas, né, a Universidade do Estado do Amazonas contabiliza que existem 36.432 candidatos que vão participar do processo seletivo seriado e também tem 43.850 que participam do vestibular. Com isso, o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas teve mais de 80 mil inscritos. Então, você imagina como é que vai ser a correria durante este fim de semana para essas pessoas que vão fazer provas. O ideal é que a pessoa já tenha aí feito uma visita ao local de prova, né? Já tenha ido para ver como é que funciona, para ver como é que é o transporte, para ver como é que é o acesso. Saia mais cedo de casa, se você for de ônibus, saia mais cedo ainda, né? Que é para justamente não correr o risco de chegar no local da prova e de ver o portão fechado. Eu volto a repetir, portão fecha meio-dia e 50 minutos e as provas começam à 1 da tarde. Adriane. E Thea, para essas pessoas tem toda uma questão de alimentação, né? Já que a prova começa meio-dia, tem que almoçar bem cedo, levar um lanchinho, né? E se levar, tem que ser aquelas embalagens sem rótulo. Para os sabatistas, a dificuldade é maior ainda, porque eles vão passar a tarde inteira lá, só vão começar a prova à noite. Pode levar alimento, mas tem que levar o alimento sem rótulo, de preferência uma fruta, embalagens transparentes. Exatamente, tem toda uma regra para isso, a pessoa pode levar sem seu alimento, mas o ideal é que realmente, além de ser uma coisa natural para que a pessoa não passe mal, né, Adriane, não corra o risco de passar nenhum tipo de aperreio ali, não ter nenhum tipo de mal durante o período da espera, né? O ideal é que seja uma coisa mais natural, mais leve, uma fruta realmente é o ideal. E eu aproveito também para fazer um outro lembrete, Adriane, que é justamente a identificação do candidato. É preciso levar aquele documento que tem foto, carteira de identidade, CPF não tem foto. Carteira de identidade, trabalho. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, a carteira de trabalho, como você disse, passaporte, certificado de reservista, aquela carteira que é do órgão expedidor, quando você tem alguma atividade funcional, né? Por exemplo, a nossa carteira de jornalista da FENAGE Valeria, tem que ser um documento que tenha foto e esse documento não pode ser esquecido, né? Esse documento precisa ser apresentado na hora, até para que o candidato possa participar aí dessa prova. Obrigada, Thea, pelas informações.
E agora a gente volta a falar mais uma vez com o Walter Cardoso, que está sobrevoando a cidade no RC Cop. Vamos, cadê o Walter? Oi, Walter. Oi, Adriane, estou por aqui na Avenida Torquato Tapajós dessa vez para mostrar que hoje tem trânsito sim e tá pesado por aqui, viu? A gente mostrou aí na última semana que vários pontos da cidade estavam bem tranquilos em relação ao tráfego de veículos, mas hoje é que parece que todo mundo decidiu sair no mesmo horário aqui na Avenida Torquato Tapajós, como a gente vai mostrando aqui, é um trânsito bem intenso aqui no local. A gente vai mostrando aqui nas imagens do Alex Gomes que o trecho ele começa desde o encontro com a Max Teixeira e vai seguindo por bastante período, bastante tempo que as pessoas passam presos aqui nesse trânsito da Torquato Tapajós. Ele só vai melhorar mesmo para o fim da via, ali na faixa já onde se divide entre Alma Batista, a Avenida Mário Ipiranga e Constantino Nery. A partir dali o trânsito dá uma respirada, mas não necessariamente fica muito bom. A gente continua mostrando aqui um fator que a gente costuma mostrar, uma cena bem recorrente, infelizmente, nessa região, são os veículos acessando a faixa azul aí da direita, que continua sendo um problema constante aqui dessa região, Adriane. O trânsito está muito lento, o motorista tenta chegar mais rápido no trabalho, deixar as crianças na escola e acaba infringindo uma legislação de trânsito e pode levar uma multa que vai pesar bastante aí. E a gente percebe aí a vinda da Torquato Tapajós, o trânsito é muito intenso em toda a sua extensão. A gente está agora acompanhando as imagens da saída da Max Teixeira, então quem vem da Zona Norte no Cruze Max Teixeira vai enfrentar essa dificuldade. Está pior do que os outros dias, né, Walter? A gente está na sexta-feira, que vai ter feriado já na segunda. Normalmente muita gente se afasta da cidade, mas hoje parece que isso não aconteceu. Exatamente, Adriane. Aqui é o ponto mais congestionado que a gente já viu no trecho que a gente sobrevoou hoje. A gente já fez um trajeto ali passando desde a Avenida Altais Mirim, nas proximidades do F5, Alameda Cosme Ferreira, Avenida das Torres, e todos eles mostrando um trânsito bastante tranquilo. Esse é realmente o único ponto da cidade que a gente conseguiu identificar problema de tráfego de veículos hoje. E olha, é um problemão. Assim, a gente não identificou nenhum tipo de acidente de trânsito. Então, é questão mesmo de quantidade de veículos na via. Então, quem puder evitar esse trecho aqui, quem puder optar por um outro atalho, escolher uma outra opção, vai ser uma boa opção mesmo, porque realmente está complicado acessar a Avenida Torquato Tapajós hoje, Adriane. Quem vem da zona norte ali da Cidade Nova pode tentar sair do bairro pelo Parque 10. Agora a gente acompanha a Torquato Tapajós, vamos seguir esse percurso no sentido centro da cidade, Walter, e mostrar a extensão, já o acesso à Avenida Mário Ipiranga Monteiro, de Alma Batista, Constantino Nery. Vamos seguir aí pela Torquato Tapajós para verificar até, assim, a gente viu que lá atrás está bem difícil, se lá na frente essa situação se repete. Exatamente, Adriane. A gente percebe que em determinado momento, assim, principalmente depois da entrada do Conjunto Santos Dumont, o trânsito ele começa a dar uma melhorada. Até porque já passa aqui da área onde há as escolas, que também tem muita parada de veículos, aí os carros diminuem, reduzem a velocidade justamente por causa dessa entrada e saída de veículos da região de escolas aqui. Então, após esse trecho, o trânsito começa a melhorar. Apesar disso, nós podemos notar que mais à frente, já na divisão, já no viaduto ali, para quem segue também, tanto para Constantino Nery quanto para a Avenida Mário Ipiranga, o trânsito está, em princípio, bem tranquilo, Adriane. Vamos acompanhar então esse percurso para ver se é só no viaduto ou se lá na frente o motorista tem alguma dificuldade. Vamos ir pela avenida, pela Mário Ipiranga Monteiro, né, que a gente passa lá na frente da Assembleia Legislativa do Estado e já verifica o Parque 10 também, né, pelo menos as saídas do bairro. Exatamente. A Mário Ipiranga aqui nos últimos dias foi um dos pontos assim, onde a gente identificava a lentidão de veículos, Adriane. Independente, assim, inclusive, bem diferente do cenário que a gente via na Djalma Batista, na Constantino Nery. A Mário Ipiranga estava realmente sendo o ponto mais problemático do trânsito para quem fazia esse trajeto vindo aqui da Zona Norte, por exemplo, em direção ao centro da cidade. Hoje a gente nota que continua um pouquinho de lentidão, mas não necessariamente algo assustador como a gente viu em outros pontos da cidade.
É mais a questão, como a gente mostra agora nesse trecho, o problema mesmo é por conta do semáforo, que fica ali justamente na bola do Coroado. Quando o semáforo abre, a gente percebe que o trânsito flui com mais tranquilidade, apesar da grande quantidade de veículos no local. Saída do Parque 10 também com trânsito no Parque 10 intenso. também, um trânsito já bastante intenso. A gente acompanha agora as imagens da saída do Parque 10 com trânsito bastante intenso, né? Eu cheguei a falar que a saída da cidade do Parque 10 seria uma opção para quem vem da zona norte da cidade, mas na verdade tem que ter paciência porque as duas saídas para quem vem da Cidade Nova são bem difíceis. Walter, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você e para toda a equipe do RC Cop, bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana, em nome aqui da equipe do RC Cop, comandante Robson, cinegrafista Alex Gomes. E tudo de bom aí no fim de semana. Vamos torcer para cair uma chuvinha, mas que não estrague os planos de ninguém, Adriane. Tá certo. Obrigada, Walter. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. A gente tem o quadro roteiro do dia. Vamos dar uma dica de lazer para você. Quem sabe você não vai lá nesse fim de semana. E tem também notícias do Barezão, Campeonato Amazonense de Futebol, que acaba amanhã. É um instante só.